irmãos, mais um ano que se finda, um novo ano que está chegando, momento de gratidão a Deus pelo ano que está terminando e súplica a Deus pelo ano que está chegando. Que Deus nos abençoe grandemente durante o próximo ano, o ano de 2018. Estamos vivendo um tempo de crise no país, no mundo, crise econômica, financeira, política, religiosa, crise moral, crise espiritual, mas nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós cremos em um Deus que nos conduz em meio às crises e nos conduz em triunfo, em vitória. Portanto, temos que confiar em Deus, nos consagrar a Ele e buscarmos fazer a sua vontade nas nossas vidas. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia no texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. É um texto que nós temos usado aqui nesses cultos de passagem de ano. Desde que aqui chegamos, em 1993, nós temos meditado com os irmãos neste texto das Escrituras, neste verso 14 do capítulo, verso 15 do capítulo 14 do livro do Êxodo. Nós pensamos, parece-me, a primeira vez que meditamos com os irmãos neste texto sobre a filosofia da marcha, consideramos a disciplina da marcha. Numa outra oportunidade nós consideramos os objetivos da marcha, o comando da marcha, a direção da marcha. Hoje nós vamos pensar no triunfo da marcha. Eu não estou conseguindo encontrar o texto, parece que sumiu da Bíblia. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, né? Êxodo, capítulo 14, verso 15, achei. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Eu peço que todos os irmãos, amigos aqui presentes, leiam comigo este verso bíblico. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. É tempo de marchar. Meus queridos irmãos, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus prezadíssimos amigos, o povo de Israel vinha de um cativeiro de 400 anos, nas terras de Faraó. Portanto, o povo vinha de uma experiência dolorosa. Um cativeiro é sempre uma experiência dolorosa. O povo, portanto, deixava para trás
os seus gemidos sob as chibatas dos feitores de Faraó. Ia em demanda das alegrias, do gozo de Canaã, aquela terra que, de acordo com a linguagem bíblica, mana leite e mel. Terra que Deus prometeu daria a Abraão e a descendência de Abraão por possessão perpétua. Portanto, o povo ia alegre, festivo, esperançoso. No entanto, eis que de repente o povo em marcha depara-se com o Mar Vermelho. Dos lados, montanhas. Atrás, Faraó com os seus carros e cavaleiros. Uma ameaça à segurança daquele povo. O povo se assusta. Volta-se contra Moisés e o ameaça. Moisés busca a Deus e a resposta de Deus é esta: porque clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. Meus irmãos, do ponto de vista da alegoria das escrituras velhotestamentárias, e as escrituras velhotestamentárias estão eivadas de símbolos. Símbolos que apontam para uma realidade grandiosa, que viria no tempo certo, no tempo estabelecido por Deus. Figuras, símbolos que apontavam para a obra consumada do Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus e para a sua cruz. Para o Senhor Jesus, para a cruz do Senhor Jesus, para a sepultura vazia e para tudo quanto se seguiria a essas coisas. Nesta noite gostaríamos de considerar alguns desses símbolos com os irmãos. Primeiro, Faraó é uma figura representativa. Faraó é uma figura representativa de Satanás. Satanás, adversário de Deus e do povo de Deus. Moisés, no entanto, uma figura representativa de Cristo, o grande líder do povo de Deus. Moisés estava no comando do povo. O Egito, uma figura representativa do mundo, dos poderes das trevas, onde o povo de Deus é massacrado. O Mar Vermelho, um símbolo assustador, tremendamente assustador, porque um símbolo da própria morte, da sepultura. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Dize ao povo de Israel que marche. Dize ao povo de Israel que avance além da morte. Dize ao povo de Israel que vá adiante, que vá em frente. Dize ao povo de Israel que acerte o passo. Temos aqui uma linguagem militar. A marcha é sempre algo marcial.
militar. Essa é a linguagem, acertar o passo. Porque clamas a mim, acerte o passo. Júnior é militar. É bonito ver militar marchar. Cadência, harmonia, todo mundo alinhado, nenhum passo fora da marcha. Estou certo, Júnior? É sobre isso que o texto está falando. E se nós perdermos isso de vista, nós perderemos de vista a mensagem do texto. O povo de Deus está em marcha. O povo de Deus está em marcha do Egito para Canaã. Canaã é também uma figura ilustrativa da glória dos céus. Nunca foi interesse de Deus que o seu povo se confinasse a um pedaço de terra na Palestina. Nunca. Temos apenas uma figura ilustrativa, é interesse de Deus. E isso haverá de se concretizar, que o seu povo habite com ele na glória dos céus. E não há poder na terra, não há poder nos céus, e não há poder nos infernos que seja capaz de impedir o triunfo final da igreja do Senhor Jesus. Aí é o povo de Israel, como dissemos, saindo do cativeiro do Egito, cheio de esperança, marchando para Canaã, quando de repente eis que surge o Mar Vermelho. Dos lados, montanhas. Atrás, Faraó. À frente, Canaã. Permitam-me que lhes diga uma coisa. Entre o Egito com as suas dores e Canaã com as suas delícias mil, ao Mar Vermelho, que tem que ser vencido, que tem que ser superado, mas que Deus seja glorificado por isso. O Mar Vermelho seria vencido, como de fato foi vencido. Estamos falando da morte. Estamos falando da sepultura. O que o texto bíblico está dizendo, senhores, é que nós jamais devemos perder de vista aquele que venceu a sepultura, aquele que venceu a morte. Jamais devemos perder de vista o Senhor Jesus. Ele é o vencedor da sepultura. Ele é o vencedor da morte. Moisés toca nas águas com o seu cajado. E ao toque do cajado de Moisés, as águas se partem. E o povo passa pelo meio do mar a pés enxutos. E o povo sai inteiro do outro lado. Faraó, com os seus soldados, intentam fazer a mesma coisa. O mar se fecha e todos são engolidos pela sepultura, ou seja, todos são engolidos pela morte. Um fato histórico do povo de Deus, mas um fato histórico, senhores, que aponta para uma realidade muito mais importante, muito mais grandiosa, aponta para a própria vitória de Jesus Cristo sobre a morte.
Jesus Cristo, Ele e somente Ele, em toda a história, entrou na sepultura, percorreu todos os labirintos sinistros da morte e saiu do outro lado inteiro, triunfante, vitorioso. E agora Ele diz ao seu povo, de todos os tempos e lugares: venham e sigam-me, e vocês também vencerão. Senhores, dissemos há pouco que estamos no mundo em crise. Há muita gente iludida, esperando que alguma coisa aconteça que melhore o mundo. Há muita gente iludida, esperando que alguma coisa aconteça que melhore o Brasil. Eu tenho uma péssima notícia para lhes dar: o mundo não haverá de melhorar. O Brasil não haverá de melhorar. É daqui para pior. Mas eu tenho uma boa notícia para lhes dar. Haverá um tempo de glória para o povo de Deus, quando o povo de Deus, seguindo os passos do Senhor Jesus, também sair inteiro do outro lado, porque haverá de vencer a morte, haverá de vencer a sepultura, pois nós somos chamados para dentro da vitória do Senhor Jesus. Essa é a mensagem da igreja para o mundo. Essa é a mensagem da igreja para a alma sofrida do homem: a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um dos textos mais lindos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas é um texto repassado de esperança. Capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Um texto belíssimo em que Paulo fala do fato da ressurreição. Do fato da ressurreição de Cristo e do fato da ressurreição da igreja. Do fato da ressurreição dos cristãos, de todos quantos estamos no Senhor Jesus. É um texto belíssimo. Algumas pessoas estavam dizendo então que não havia isso de ressurreição. Ressurreição é apenas uma ilusão, é uma fantasia. Cristo não ressuscitou e não haverá ressurreição de mortos. Então Paulo diz: bem, se Cristo não ressuscitou, se não haverá ressurreição de mortos, então vã é a nossa fé e vã é a nossa pregação. E continuamos em nossos pecados. Tudo continua perdido. Aí Paulo solta esse brado de vitória, de triunfo. Isso nós não temos que duvidar, porque Cristo ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, diz Paulo, nós ressuscitaremos também com Ele. Ele diz: tragada foi a morte na vitória. Conversando com o pastor Raimundo Good Gloves, um amigo, os irmãos conhecem, um dos melhores pregadores que eu conheço, ele disse-me que, conversando com um professor de psicologia da Universidade Federal da Bahia, disse aquele homem o seguinte: bem, você diz que o cristianismo não é verdade, que o evangelho não passa de uma ilusão. Pois eu quero dizer a você que ainda que não houvesse céu, que ainda que não houvesse ressurreição dos mortos,
ainda teria valido a pena ser cristão. Você acredita nisso? Eu disse, Raimundo, se não houvesse céu, se não houvesse ressurreição, o cristianismo seria a pior droga que já inventaram. Sabe por quê? Porque Paulo disse que se não houvesse ressurreição, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança é quanto a esta vida presente, e não temos nenhuma esperança quanto a outra vida, seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas nós não corremos esse perigo, porque Cristo ressuscitou. Pois essa é a mensagem. Esse é o triunfo da marcha. Essa é a vitória da marcha. A morte é real. A sepultura nos espera, mas ela não nos prenderá, porque Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos também. Há poucos dias nós perdemos uma das nossas queridas irmãs, irmã Zilda. Visitando a irmã Zilda no hospital, ela já bem fraca, disse-me: eu estou bem, pastor, estou nas mãos de Deus, estou na graça. Se Deus quiser me tirar do hospital e me levar para casa, Ele fará isso. Se não, estou pronta. Ele me levará para o céu. Eu irei para junto de Jesus. Isso é bem melhor, não é, pastor? Eu disse sim, é bem melhor, irmã Zilda. Uns 4 ou 5 dias depois, Deus a estava chamando para casa. E hoje nós podemos dizer, ela está com o Senhor Jesus. O corpo dela está no cemitério, Parque da Cidade, é? Aquele que fica na saída para Anagé, é Parque da Cidade, é? Como é que é? Parque das Acácias? Morada das Acácias. Das Acácias. O corpo dela. Até aquele dia quando a última trombeta soar. Então será levantado do pó da terra para receber o seu espírito já glorificado. E então ela com todos os santos, todos, seremos tomados para o nosso encontro com o Senhor nos ares. E para sempre estaremos com o Senhor. Portanto, irmãos, a pergunta que se faz nesse momento é: precisamos temer as crises? As crises da vida? As crises que agitam o mundo? Precisamos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque Cristo venceu e nos chama para dentro da sua vitória. Quantos aqui já leram o Velho Testamento? Quantos aqui? Raquel, muita gente já leu o Velho Testamento. Qual é o fato velho-testamentário mais repetido ao longo de todo o Velho Testamento?
o acontecimento mais repetido ao longo de todo o Velho Testamento, lembrado. Alguém se lembra? O acontecimento mais lembrado em todo o Velho Testamento. A passagem dos judeus pelo Mar Vermelho a pés enxutos. Isso é bastante interessante. Como é que termina Gênesis? Vocês se lembram? Gênesis termina como? Gênesis termina com o corpo morto de um velho dentro de um caixão. Quem é esse velho? Cujo corpo acha-se morto dentro de um caixão? José. É assim que termina Gênesis. Como é que começa Êxodo? Com uma criança dentro de um berço. Êxodo está para o Velho Testamento, assim como a ressurreição de Cristo está para o Novo Testamento. Êxodo é o livro do recomeço. Se não houvesse Êxodo, não haveria a Bíblia, porque Gênesis termina com um velho morto dentro de um caixão. Êxodo começa com uma criança no berço, a criança é Moisés. Tipo de Cristo. Moisés, aquele que levaria o povo de Israel por meio do mar, em demanda da terra da promessa. Lembrança de Cristo que nos levaria pelos corredores da morte à glória celestial em triunfo. É por isso que nós cremos no Senhor Jesus. Meus irmãos, nós temos uma esperança que é viva, uma esperança que nos anima em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O profeta Jeremias, no livro das suas lamentações, e como Jeremias sofreu e como ele chorou, profeta chorão, de tal maneira que Jeremiada significa chorão, aquele menino que chora muito, está em Jeremiada. Jeremias foi um profeta chorão, parecido assim com José Moreira, chorão. Agora, Jeremias nunca chorou por si mesmo. Jeremias nunca chorou as suas próprias dores. Jeremias chorou pelo povo, que havia se esquecido de Deus, que havia abandonado Deus, que havia abandonado a fé, a esperança. Ele chorou pelos pecados do povo de Judá. O livro das Lamentações de Jeremias traz essa nota de consolo, de ânimo. Ele diz: o bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Vamos todos repetir isso? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom não é ter dinheiro, ainda que ter dinheiro, num certo sentido, seja bom. É ruim ter dinheiro? Não, é bom. No entanto, ter esperança é melhor do que ter dinheiro. Bom não é ter saúde, ainda que ter saúde, num certo sentido, seja bom.
Você quer adoecer? Não. Todos queremos uma boa saúde. No entanto, ter esperança é melhor do que ter saúde. Bom não é ter cultura. Ainda que ter conhecimento, num certo sentido, seja bom. Você quer ser ignorante? No entanto, ter esperança é melhor do que ter cultura. Bom é ter esperança. Há um ditado que diz: a esperança é a última que morre. No entanto, nós que estamos em Cristo dizemos diferentemente: a nossa esperança não morrerá jamais. A esperança do mundo pode morrer, porque o mundo espera nas artes, nos esportes, o mundo espera na ciência, na filosofia, na psicologia, na religião, na educação, e todas essas coisas falham. E quando elas falham, com elas morre toda a esperança que há no mundo. No entanto, a nossa esperança não morrerá jamais, porque nós esperamos em Cristo, Ele é a nossa esperança. Ele morreu, mas Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou, e não mais haverá de morrer. A nossa esperança é uma esperança viva. O bom é ter esperança, ou seja, o bom é ter Cristo. O bom é ter Cristo e aguardar em quietude de alma a salvação. Ou seja, o aparecimento do Senhor em glória para buscar a sua igreja. O aparecimento do Senhor em glória para aniquilar todos os poderes das trevas. O aparecimento do Senhor em glória para o estabelecimento de uma nova ordem universal, para o surgimento de um novo céu e de uma nova terra, nos quais habitará a justiça. O bom é ter esperança e aguardar em quietude de alma a salvação do Senhor. Cristo haverá de voltar, e Ele haverá de voltar, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, e nós somos chamados para dentro da sua vitória. Acerte o passo. Acerte o passo. É isso que Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que acerte o passo. A sepultura não é o fim. A morte não terá a última palavra. A última palavra é a palavra da vida. É o túmulo vazio. Cristo ressuscitou. Essa é a mensagem. O Mar Vermelho não é acidental. O Mar Vermelho aponta para essa realidade maior. O triunfo de Cristo sobre a morte. E o triunfo do povo de Deus sobre a morte. Porque tudo o que diz respeito a Cristo, diz respeito a nós que estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você crê nisso? Você crê que a morte não é o fim? Você crê nisso? Você crê que Cristo ressuscitou? Você crê nisso? Você crê na derrocada final do diabo e de todos os poderes opressores do mundo? Você crê nisso? Se você crê nisso,
você haverá de rir na cara da morte. A morte não lhe meterá medo, porque Cristo derrotou aquele que tinha o império da morte. O povo de Israel passa pelo meio do mar a pés secos. Faraó termina nas profundezas do mar. Ele é engolido pela morte. Irmãos, o diabo não é páreo para o nosso Deus, não. Sabiam? Não há dois poderes no universo, não. Apenas um. Não há o poder do bem e o poder do mal, não. Só o poder de Deus. O diabo vai apenas até onde Deus permite. Não dá um passo além disso. É como um cachorro danado em corrente. Como dizia Lutero, numa linguagem muito dele, o diabo é apenas o moleque de recado de Deus. O diabo foi derrotado na cruz do Calvário. Cristo ali esmagou a cabeça da serpente. O diabo não mais nos mete medo, porque Cristo o derrotou. Estamos dentro da vitória do Senhor Jesus. E eu repito, não há poder no céu, não há poder na terra, não há poder nos infernos que mude isso. Nós estamos dentro da vitória do Senhor Jesus. Nós morremos com Ele. Nós ressuscitamos com Ele. Nós subimos aos céus com Ele. Nós estamos assentados à direita do trono de Deus com Ele. Assim como Ele está aqui conosco, nós estamos com Ele lá. É por isso que podemos dizer que o céu é o nosso lugar, porque nós já estamos com Cristo lá em espírito. E um dia estaremos realmente com Cristo, quando Ele nos levar para o reino eterno de sua glória. Estamos em Cristo, com Cristo Jesus, vencemos todos os poderes do mal. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, o ano está terminando. O novo ano está chegando. Entremos no novo ano com essa certeza. Em Cristo somos mais do que vencedores em todas estas coisas. Vou repetir o que disse há pouco. Todo o Velho Testamento, ou quase todo o Velho Testamento, é alegoria. Temos figuras representativas, figuras que apontam para uma realidade grandiosa, que apontam para o Senhor Jesus, para a cruz do Senhor Jesus, para a ressurreição do Senhor Jesus e a tudo o que se seguiria a isso. A nossa vitória está dentro da vitória do Senhor Jesus. Por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. Não é apenas clamas a mim. Por que clamas contra mim? Porque o povo estava clamando contra
Deus, clamando contra Moisés, representante de Deus. Deus disse: eu estou no comando. O povo volte-se para mim. O povo acerte o passo, pois a vitória é garantida. Bem, irmãos, que Deus nos abençoe, que nos conceda a graça de crermos verdadeiramente que a vitória nos foi conquistada por Cristo Jesus, que nós estamos dentro da vitória do nosso grande Moisés e que não há poder nenhum que ameace o triunfo final da igreja do Senhor Jesus.